Enquanto alguns estão preocupados com a Argentina, com a Espanha, com Portugal, com, seja Alemanha, Holanda, ninguém está se preocupando com o Brasil. E entender que o ciclo ruim pode ser transformado agora numa situação favorável à seleção brasileira. Vou falar sobre isso, porque eu estou falando disso e estou dizendo, temos um cara que está desequilibrando mesmo em apenas 2 jogos. Para quem não me conhece, sou Fábio Almeida, gerador de conteúdos do canal do PH da Notícia. Para a galera que me conhece já, eu já chego aqui pedindo para deixar o like, para se inscrever no canal do PH da Notícia e se inscrever no PH FC, no PH Futebol Clube, que é o meu outro vídeo. Sim, sendo que esse vídeo aqui, por enquanto, está saindo em collab, tanto do canal do PH, quanto também no PH FC. Para a galera que tá no canal do PH FC, vai lá no canal do PH da Notícia, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E eu sei que tem muita gente que acompanha o canal do PH da Notícia, já para dar essa moral, vai lá no PHFC, que é um outro canal onde a gente vai falar de tudo mesmo, até do rival, tá? Até do rival a gente vai falar de futebol brasileiro, Série A, Série B, enfim, mas como é Copa do Mundo, vamos falar de Copa do Mundo e eu já vou aqui de antemão trazer o que foi dito pelos colegas do Sport TV, tá? Em relação a outras seleções que vão desenvolvendo bom futebol, que vão aí, né, mostrando alguma coisa, e a galera tá ainda muito preocupada ainda com outros clubes, com outros times, melhor dizendo, e não parando para observar a fundo o que está sendo a seleção brasileira. Acompanha aí, tá? Acompanha aí o que Rizek, que Paulo Nunes e que o Felipe Melo falaram de uma noite depois de mais jogos, no 10º dia do campeonato da Copa do Mundo. Vamos nessa. Solução, mas eu acredito que o Felipe Melo, o Renato Augusto, que faz a sua estreia no programa, o Paulo Nunes, vendo a atuação das grandes seleções hoje, eu acredito, né? Não sei o que eles vão concluir. Pensar assim, pô, melhorou ontem, mas ainda temos que caminhar muito para chegar no nível das principais equipes da Copa do Mundo. Ou estou exagerando, hein, seu Paulo Nunes? Você que era o mais animado ontem, tudo bem? Bem-vindo à Seleção Copa. Achei que você fosse esquecer que eu era o mais animado. Não, nós dois éramos. Exatamente. Demos nota 8 para a vitória do Brasil. Exatamente. Cara, eu ainda acredito muito, né, nessa evolução, que o Felipe já tinha falado disso antes, dessa evolução da seleção brasileira. A gente tem que pensar de jogo em jogo. É óbvio, quando você vê um jogo como fez a Holanda, é de se preocupar. A gente tem que tentar, no máximo, tentar sair dela. Eu que, lembra, no começo do programa, achava que seria mais forte o Japão. Já mudei com o Felipe mesmo. Pode ser, cara. O Japão tem um jogo só, vai jogar hoje. Pode ser. Mas do jeito que jogou a Holanda, eu não quero pegar ela na próxima fase, não. Na verdade, a gente vem de um ciclo muito ruim, né? Seria até estranho se na Copa do Mundo, assim, acendesse uma faísca que o Brasil jogasse no nível que a Argentina fez contra a Argélia, no nível que a França fez com o Senegal, Inglaterra. Que a Inglaterra fez. Seria até estranho, né? Assim, do nada o Brasil, assim. Então, a gente sabe que o Brasil tem que evoluir ao longo dos jogos. E aí o mais atento fala assim, pô, mas a Espanha deu vexame na estreia, Portugal empatou com o Congo, verdade. A gente tem que ver mais um pouco dessas seleções, que na estreia eles foram piores do que a gente. Mas ao longo do ciclo a gente viu uma Espanha ser campeã europeia dando show, chegando na final da Nations contra Portugal, Portugal vencendo. Talvez tenha sido um ponto fora da curva a estreia deles, né? Mas é fato, pelo menos para mim, quem viu os jogos de hoje, traz a sensação de que o Brasil ainda tem que caminhar bastante, Felipe. Olha, eu acho que dentre essas seleções que você falou, a Portugal foi muito mal, a Espanha, o resultado foi muito ruim, mas a ideia de jogo da Espanha, a forma que a Espanha se comportou, é uma forma que a gente já está acostumado. Tiveram posse de bola, finalizaram várias vezes o ataque. Então, assim, eu acho que a Espanha, por mais que tenha tido um resultado ruim, o empate,
teve uma melhor performance que o Brasil no primeiro jogo. Uau. Ideia de jogo Brasil, nós ficamos apavorados no primeiro jogo do Brasil. O segundo tempo deu uma melhorada, mas no primeiro jogo sem ideia de jogo, time totalmente passivo, e isso mudou bastante para o segundo jogo. Agora, falando um pouquinho dos jogos de hoje, da Alemanha, a Alemanha teve sorte, obviamente, porque poderia ter saído derrotado. Quando estava 1-1, Costa de Marfim teve a oportunidade de fazer o segundo gol, mas você já vê uma diferença na Alemanha, né? Classificada, é tetracampeã mundial, e realmente a equipe a ser temida. E concordo, eu falei, essa Copa do Mundo está mudando o nosso pensamento, né? O Paulo mudou, eu também vou mudar novamente. Eu já tenho um trauma com a Holanda, eu falei, pode vir Holanda, pode vir quem for, e confesso que na hora que eu comecei a assistir, na hora que eu vi os melhores momentos depois, eu assisti o jogo e depois vi melhores momentos de Holanda e Suécia, Holanda com uniforme laranja e Suécia de azul, falei, lembrou logo 2010, tem misericórdia, mas a Holanda hoje fez um ótimo jogo, e, a não ser que o Japão faça um melhor jogo e me faça vontade de dar novamente, a Holanda realmente é uma equipe a ser temida. Mas tá muito... Vamos lá. É claro, e como o próprio Rizek falou, né, a seleção brasileira não... Aliás, todas as seleções aí, né, principalmente aquelas que disputaram a Copa do Mundo de 22, tiveram um curto, né, período de preparação. Não foram de 4 anos, foram de 3 anos e meio, né, já que a Copa em 2022 foi no mês de novembro e dezembro. Então, 6 meses faz muita diferença, né? 6 meses faz muita diferença. E o Brasil vem num ciclo onde tivemos um treinador que hoje é o treinador do Sub-23, né, treinador olímpico, e que é questionável, o Ramon Menezes, assumiu a seleção brasileira, não deu certo. Depois veio o Diniz, que dividiu as suas atenções de seleção brasileira e Fluminense, também não deu certo. E o Dorival Júnior, que talvez ali o principal nome e o nome mais aclamado pela imprensa nacional para assumir, também não deu certo. Aí vem o Ancelotti, que veio com o objetivo de classificar o Brasil para a Copa. Esse foi o objetivo do Ancelotti. Não existiu outra situação. Não houve preparar a seleção brasileira para o Mundial. Não houve. Houve o objetivo de tirar a seleção brasileira do pior vexame, talvez. O pior seria aí sim o vexame mais dantesco. Vexame mais dantesco do que os 7-1. Tá? Então, caso não conseguisse se classificar para a Copa do Mundo, tá? Que a seleção brasileira, que não sabe ainda, é a única seleção que foi para todas as Copas do Mundo. E aí é um outro ponto que a gente vai trazer, o que seria de ruim se essa seleção brasileira não fosse para a Copa do Mundo. Mas o Ancelotti classifica o Brasil, tá? O Ancelotti classifica o Brasil e, cara, não tem tempo de preparar uma seleção brasileira para a Copa. Essa que é a verdade. Não teve. E isso, a preparação da seleção brasileira, o conjunto da seleção brasileira está sendo formado dentro da Copa. Talvez, eu digo aqui o seguinte: se o Brasil conseguir chegar às quartas de final do Mundial, tá? Que ao chegar às quartas é um jogo a mais do que as últimas Copas, porque esse ano são 8 jogos, diferente das outras, das últimas 8, né? Das últimas 8, que foram todas de 7 jogos. O Brasil, tá? O Brasil aí pode, ó o que eu tô dizendo, chegar a uma final, porque aí o Ancelotti já vai ter o grupo em mãos. Mas mesmo por enquanto ele não tendo o grupo totalmente da sua maneira, colocar a seleção brasileira ao seu modo de jogar, o Brasil tem jogadores que estão
sendo a espinha dorsal e sendo importantes. E eu vou trabalhar apenas com um, porque os outros estão começando a rodar a engrenagem. Mas eu estou falando do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, que muitos criticaram durante os últimos 3 anos e meio, porque eu já começo da Copa do Mundo, de que não foi o cara e que o Vinícius Júnior não joga na seleção brasileira como está jogando no Real Madrid. Eu vou fazer aqui os números do Vinícius Júnior para vocês aqui, para vocês entenderem o que está sendo aí o Vinícius Júnior dentro desses 2 jogos da Copa do Mundo. O Vinícius Júnior teve aí um alto índice de finalização, de dribles, tá? Isso aqui são estatísticas dos 45 minutos, tá, da seleção brasileira. Ele saiu aos 81 minutos. Olha os números. Um gol, o segundo gol dele da Copa. Gols esperados 0,37. Foram 3 finalizações. 2 finalizações no gol, porque conta a defesa que o goleiro do Haiti fez, tá? E a finalização e o chute, né? Foi uma finalização, o goleiro defendeu, teve 2 impedimentos. A nota do Vinícius Júnior no jogo de ontem, ela só foi menor do que o do Matheus Cunha, porque o Matheus Cunha fez 2 gols. Tá? Fez 2 gols. Então, o Vinícius Júnior está sendo o cara da seleção brasileira. O jogador que também teve um índice de 8,5 na última partida contra a seleção do Catar. E nos últimos 3 jogos, dos últimos 4 jogos da seleção, e aí eu vou botar aqui, contra o Panamá, contra o Egito, contra o Marrocos e contra o Haiti, o Vinícius Júnior, dos gols, tá? Foi dos 6, 5, 6, 7, 8, 9, dos 10 gols da seleção nos últimos 4 jogos, o Vinícius Júnior teve participação em 7. Enquanto a imprensa está deixando de falar em Vinícius Júnior, prefere bater na lesão de Neymar, prefere ficar falando de outras seleções ao invés de falar do Vinícius Júnior, que tem sido o cara da seleção brasileira. O Vinícius Júnior, que está muitas das vezes sendo aquele excelente jogador no Real Madrid, está sendo foi nos 2 últimos jogos contra Haiti e contra Marrocos, foi contra Panamá e contra o Egito. Então, é hora de começar a esquecer um pouquinho as outras seleções, enaltecer as outras seleções e também falar de Vinícius Júnior, irmão. Porque na ausência de Neymar, é ele que está segurando o pepino nas costas. Então, vamos acalmar o coração. Vamos deixar de enaltecer as outras seleções e vamos focar no Vinícius Júnior. Falta um jogo ainda contra a Escócia. Eu vou por jogo a jogo. Quem me conhece sabe que eu faço a cobertura, né, do Esporte Clube Vitória. E na Série C, o Vitória tinha um treinador chamado João Bursi. Enquanto todos nós ficávamos preocupados com o Figueirense, lá na fase final, contra o ABC, contra os outros times, contra o Brasil de Pelotas, por classificação, ele falava, vamos jogo a jogo. Jogo a jogo. Não adianta nada a gente se preocupar que quando a gente pegar a França, quando a gente pegar uma Argentina, quando a gente pegar um Estados Unidos, cara, não sabe nem se o Brasil vai jogar com eles. Não sabe, a gente não sabe. Se numa 8ª de final a Argentina cai para uma Inglaterra,
A gente não sabe se vai pegar uma Holanda e Japão, o Japão elimina a Holanda. Vai pegar uma França, a França vai lá no próximo jogo e consegue e não consegue uma classificação e nem pega o Brasil. Então, meu povo, vamos jogar jogo. Vamos entender que o próximo jogo do Brasil é contra a Escócia. E aí o Brasil passando pela Escócia, conseguindo uma classificação pelos 16 avos, a gente pode pegar aí sim, a gente pensa na possibilidade de pegar uma Holanda, que não sabe nem se vai ser a terceira, se vai ser segunda, se vai ser primeiro, sabe nem se o Brasil vai ser primeiro, se vai ser segundo, que isso vai influenciar nas próximas fases da Copa do Mundo. Calma, meu povo, vamos deixar de enaltecer só Messi, que Messi é o maior artilheiro de Copas do Mundo, beleza, mas nós temos o cara aí, cobrávamos tanto Vinícius Júnior, que ele não era o cara da Copa do Brasil, ele tá sendo. Participou do gol do Matheus Cunha, participou, tá? Fez o terceiro gol. E eu quero aqui fazer uma menção honrosa ao Paquetá, que eu tive críticas a ele quando foi convocado. Como é que vamos ganhar uma Copa do Mundo contra o Paquetá? Mas nesse jogo contra o Haiti, foi o cara que marcou o terceiro gol, por exemplo. Ele volta, toma a bola chega nos pés dele, ele faz o lançamento ali pro Vinícius Júnior. Bruno Guimarães, um partidaço. Então vamos enaltecer a nossa seleção. Nossa seleção jogou bem. Não importa se foi contra o Haiti ou não. O importante é que a seleção brasileira jogou bem. E vamos ficar só enaltecendo e pensando que se a gente pegar outra seleção a gente vai tomar cacete. Ah, pelo amor de Deus. Se você concorda com isso, se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários, tá? E vou pedir mais uma vez para você deixar o seu like, para você ativar aqui o sininho das notificações. E vamos para mais um jogo. Quarta-feira tem jogo do Brasil contra a Escócia. Vamos vencer o jogo. Esquecer um pouco do jogo da Turquia, do Marrocos contra o Haiti. De repente o Haiti vai lá e faz uma gracinha e ganha a Turquia. Ou melhor dizendo, o Marrocos, que fez um jogo assim contra a Escócia. Não, meu povo. Vamos acalmar o coração. E quem quiser vir comigo nesse pensamento, só deixar aqui a sua inscrição, deixar o seu like e comentar. Comente aqui se você concorda com as coisas que eu disse, tá? Vamos nessa. Rumo ao Hexa. Tamo juntos.